Bom dia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui na minha casa, na minha vida. Como é bom poder acordar e saber que nós não estamos sozinhos neste mundo. Nessa semana, eu falei sobre o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre o poder que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a presença de Deus que atua e habita em nossas vidas. Se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental. Ele nos capacita a vivermos uma vida de transformação e cumprirmos o propósito de Deus aqui na terra. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos seus discípulos após a sua subida aos céus. Em João 14, 16, 17, ele disse que o Espírito Santo seria consolador, o Espírito da verdade que permaneceria conosco para sempre. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, capacitando eles a testemunhar e viver vidas de transformação. O Espírito Santo, ele nos capacita de várias maneiras. Ele nos concede um consolo. Ele nos concede dons espirituais para servirmos aqui na terra e edificarmos a igreja do Senhor, como diz em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Além disso, ele nos guia em nossas decisões e nos ajuda a entender as Escrituras, como você pode ler em João 16, 13. Sem o Espírito Santo, estaríamos perdidos em nossas próprias forças. O Espírito Santo também opera em nós para produzir o fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, 22, 23. E você pode ir anotando essas passagens para estudar mais profundamente. Ele nos capacita a desenvolver características como o amor, a alegria, a paz, a paciência e a bondade. Essa transformação é um sinal da sua presença em nossas vidas. O poder do Espírito Santo, ele nos guia, capacita, transforma e produz frutos na nossa vida. Portanto, é importantíssimo buscarmos uma relação íntima com Ele, permitindo que Ele opere em nós de maneira plena, de modo que possamos viver vidas que glorificam a Deus e refletem o seu amor e a sua graça. Eu quero contar para vocês e compartilhar com vocês 4 coisas que o Espírito Santo ele pode fazer nas nossas vidas. Primeiro, ele nos convence do pecado. Aqui, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim disse Jesus em João 16, 7, 8. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei para vocês. Através do Espírito Santo é que nós tomamos consciência dos nossos pecados, do castigo que nós merecemos, da necessidade de ser salvo. E ele convida a nos arrependermos dos pecados e aponta para Jesus como o único capaz de nos salvar. A segunda característica e coisa que o Espírito Santo ele pode fazer na nossa vida
é que ele garante a salvação. Como diz em 2 Coríntios 1, 21, 22. Ora é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração, como garantia do que está por vir. Glória a Deus! Todos aqueles que vão viver aquele momento em que Jesus voltará e irá buscar a igreja, eles estão marcados, selados com o Espírito Santo. E ele nos traz essa certeza do caminho, do arrependimento e da eternidade. Em 2 Coríntios 1, 21, 22 diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente com você em Cristo e que nos ungiu é Deus, e também pôs o seu selo em nós e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito Santo entra no nosso coração e dá uma segurança de salvação. Você já sentiu isso? Através da fé. Ele te traz para Jesus e te dá o conforto de saber que seus pecados foram perdoados. E a terceira coisa que o Espírito Santo nos faz, ele nos ensina. Em João 16, 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciar a vocês o que está por vir. Jesus enviou o Espírito Santo para te ensinar. E através dele, você consegue entender coisas espirituais e aplica a verdade da Bíblia em sua vida. O Espírito Santo nos revela a verdade de Deus. E o quarto é que ele produz fruto espiritual em nós. Em Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. O Espírito Santo também produz efeito na nossa vida e te marca como cristão. Sua atitude muda, você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Você já experimentou essa ação do Espírito Santo na sua vida? Reflita hoje se no seu dia a dia as ações do Espírito Santo têm prevalecido as ações da sua carne. E neste momento, nós oramos, encerramos esse dia com essa oração. Pai, nós entendemos que o Espírito Santo faz morada dentro de nós e que não apenas ele reside dentro de nós, ele causa transformação em nós. Senhor, nos ajude a trazer à tona os frutos do Espírito, a paz, a amabilidade, o amor ao próximo e tudo aquilo, Senhor, que for fruto da carne, seja destruído e tirado das nossas vidas. A falta de paciência, a irritabilidade, a falta de amor e compaixão e entendimento com o próximo. Pai, todas as brigas e intrigas familiares poderiam ser solucionadas se os frutos do Espírito, da mansidão, da calma e da paciência prevalecesse dentro dos nossos lares. Nos ensina, Senhor, a ter um coração como o seu. Nós já sabemos que o Senhor já habita dentro de nós. Nos ajude a trazer à tona no nosso dia a dia. Não nos permita cair em tentação de nos irarmos, de fazer contendas, fofocas e fazer mal ao próximo. Nos ajude a ter um coração fiel, a um coração quebrantado e sensível ao Espírito Santo, para que quando nós pecamos, em algum momento caímos nessas ciladas, nós possamos nos arrepender e pedir perdão dos nossos pecados.
porque nós sabemos que o Senhor se entregou na cruz por nós, e por isso nós temos direito, Pai, à salvação. Mas não é porque nós merecemos, é simplesmente pela graça de Deus. Nós somos falhos, somos pecadores e necessitamos dos frutos do Espírito Santo para vivermos em paz e em harmonia aqui nessa terra e aguentar as coisas que têm acontecido até que o Senhor volte e nos busque. Pai, eu te agradeço. Abençoa todas as famílias que estão ouvindo essa mensagem e que o teu poder do Espírito Santo possa prevalecer nesses lares hoje e sempre. Amém. Eu sou Miriam Santos e eu encontro vocês na segunda-feira com Bom Dia Espírito Santo.